Uma plataforma de extração de petróleo offshore de 12 mil toneladas acabou sendo virada por uma pequena peça de apenas 2 quilos, levando à morte de 123 pessoas. Esse foi o desastre industrial mais grave da história da Noruega. A equipe de investigação passou meses analisando milhares de toneladas de destroços. No final, descobriu que o responsável foi uma solda comum com pouco mais de 10 centímetros de comprimento. Ela era usada apenas para fixar um pequeno sensor, responsável por detectar sons no fundo do mar. Como algo tão pequeno conseguiu derrubar uma plataforma de petróleo de dezenas de milhares de toneladas? Para entender isso, precisamos voltar ao começo e ver como essa solda foi feita. Todos sabem que a soldagem utiliza temperaturas acima de 1500 graus para derreter o metal, formando uma poça de fusão. Depois que ela esfria e solidifica, forma-se a solda. Mas existe um problema fatal. Se o metal fundido entrar em contato com o ar ou com impurezas, a solda fica fraca e pode se romper facilmente. Por isso, todas as técnicas de soldagem do mundo têm um objetivo principal: impedir que o ar entre em contato com o metal fundido. Na indústria pesada, os 3 métodos mais comuns são os seguintes. O primeiro é a soldagem com eletrodo revestido. Ela utiliza a camada de revestimento do eletrodo para bloquear o ar. Quando o revestimento queima, ele gera gases de proteção que afastam o ar ao redor. Depois, forma uma camada de escória que cobre o metal fundido e o protege. O segundo método é a soldagem com proteção gasosa, que é mais rápida. Nesse processo, não se utiliza um eletrodo comum. A tocha alimenta automaticamente um arame de solda, enquanto libera uma mistura de argônio e dióxido de carbono para afastar o ar da região da soldagem. O terceiro método é a soldagem TIG, que oferece a maior precisão. O eletrodo é feito de tungstênio, um material com ponto de fusão muito alto e que não derrete durante o processo. Ele serve apenas para gerar o arco elétrico. O soldador segura a tocha em uma mão e alimenta o arame de solda com a outra, enquanto toda a área é protegida por argônio puro. Independentemente do método utilizado, se a soldagem for feita corretamente, a resistência da solda pode ser até maior que a do próprio aço. Mas se a solda é tão resistente como essa plataforma desabou, a resposta está na forma como essa solda específica foi feita. Na engenharia, existem 2 tipos muito comuns de união por solda. O primeiro é a solda de filete. Sua seção transversal tem formato triangular. Quando 2 chapas de aço são unidas em um ângulo de 90 graus, a solda é aplicada no canto, formando esse triângulo. O suporte do sensor acústico mencionado anteriormente foi fixado ao tubo principal de sustentação da plataforma, usando esse tipo de solda. O segundo tipo é a solda de topo. Nesse caso, 2 chapas são posicionadas no mesmo plano e soldadas uma à outra pelas extremidades. Mas existe um ponto fraco comum a qualquer tipo de soldagem: a zona afetada pelo calor. Você pode entender da seguinte forma: no centro da solda, o metal derrete e depois solidifica novamente, sem problemas. Nas áreas mais distantes, o material praticamente não é afetado pelo calor e mantém suas propriedades originais. Mas existe uma faixa intermediária que não chega a derreter. Ela apenas é aquecida por temperaturas extremamente altas e depois resfriada rapidamente pela água do mar. Esse processo gera uma transformação descontrolada na estrutura interna do metal. O material se torna extremamente frágil como vidro, podendo quebrar com facilidade. Essa é a região mais vulnerável de toda a solda. Cerca de 90% das falhas por ruptura em soldagens acontecem justamente nessa área. E foi exatamente aí que a plataforma encontrou seu fim. O sensor acústico, mencionado antes, pesava apenas alguns quilos. Sua função era detectar sons submarinos e auxiliar no posicionamento da plataforma. Ele não fazia parte da estrutura de sustentação. Mas os engenheiros cometeram um erro grave. Eles pegaram um pequeno tubo de aço e o soldaram diretamente em uma das principais vigas tubulares horizontais da plataforma, aplicando 2 soldas de filete. Foi aí que a tragédia começou. Como todos consideravam aquela peça um componente sem importância estrutural, ela recebeu um tratamento muito menos rigoroso. As soldas da estrutura principal da plataforma passavam por inspeções com raios X e ultrassom, mas nesse pequeno suporte, nem os mesmos padrões foram seguidos, e depois da instalação, praticamente nenhuma inspeção foi realizada. Como resultado, a solda ficou cheia de defeitos graves. Havia trincas a frio
freio, falta de fusão e, em alguns pontos, a penetração da solda era insuficiente. Depois que a plataforma foi colocada em operação no mar, o tubo principal de sustentação passou anos sofrendo impactos constantes das ondas e do vento. Sob esse carregamento repetitivo, os pequenos defeitos internos da solda começaram a crescer lentamente. As fissuras foram aumentando pouco a pouco até atingir o ponto crítico. Então, em um determinado momento, o tubo principal simplesmente se rompeu. Quando isso aconteceu, toda a carga que ele suportava foi transferida instantaneamente para os componentes vizinhos. O problema era que a plataforma não possuía caminhos alternativos suficientes para redistribuir essas forças. Quando uma coluna falhou, as outras ficaram sobrecarregadas, uma após a outra. Começaram a se romper. Em apenas 20 minutos, a falha de uma única das 5 colunas principais de sustentação provocou uma instabilidade estrutural catastrófica. No final, a plataforma perdeu totalmente a estabilidade e acabou virando.